que pode começar. Pode Então, boa noite começar, a né? todos, né? Hoje Boa temos noite. a, a palestra com a Vanessa, fisioterapeuta, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre fisioterapia precoce. Isso. Boa noite a todos, obrigado pela paciência. É a primeira vez que eu estou dando uma aula via Zoom, então tenho uma certa dificuldade, tive que pedir uma ajudinha aí para o filho para conectar direto com a internet que estava caindo, com o modem, né, que estava caindo. Então, vamos lá, por que eu resolvi falar sobre a fisioterapia precoce? Porque eu tenho notado nos últimos tempos que os pacientes têm chego para a fisioterapia no momento que ele está precisando mais de reabilitar em função de algumas complicações, seja da cirurgia, no pós-cirúrgico, seja pelo próprio tratamento do câncer de mama, quimioterapia, radioterapia, enfim. E aí eu resolvi abordar esse tema e dentro desse tema também falar um pouco sobre a fotobiomodulação, que é uma terapia que a gente usa na fisioterapia, que até pouco tempo a gente não tinha muita segurança em relação à aplicabilidade da fotobiomodulação, que é o laser de baixa potência, no paciente oncológico, então por isso que eu resolvi abordar esse tema. Então, falando um pouquinho, estão me ouvindo? Sim. Pois é, e agora não consigo passar. Ele demora um pouquinho, tenha paciência, ele demora uns segundinhos para começar aí, viu? Foi. Então, assim, como a gente sabe que existem muitos avanços técnicos científicos com relação às cirurgias oncológicas e que elas estão tendendo a preservar um número maior de estruturas nas cirurgias, então as cirurgias estão cada vez mais conservadoras, apesar da gente saber que no Brasil ainda, em função de todas as campanhas que são feitas de forma preventiva, para se fazer um diagnóstico precoce da doença, ainda no nosso país a gente tem tido muito diagnóstico realizado tardiamente. Não é a realidade, acredito eu, do serviço da oncoclínica, mas eu creio que seja uma realidade em termos de Brasil. E isso leva a um pior prognóstico e a uma necessidade de uma intervenção cirúrgica mais agressiva. Falando um pouquinho das complicações que podem estar relacionadas à cirurgia para o tratamento de câncer, dentro dessas complicações temos as parestesias ou paresias, dor, limitação de movimento. A dor ela pode ser aguda ou crônica, limitação de movimento, o próprio linfedema, as deficiências de sutura, o eseroma, necrose tecidual, aderência cicatricial, diminuição da força do membro superior do mesmo lado da cirurgia, e não só do lado da cirurgia, as pacientes elas se queixam bastante também no pós-operatório, pelo menos nos 30 primeiros dias de pós-operatório, elas se queixam de bastante cansaço, de fadiga na hora de executar algum movimento, por mais que seja um movimento livre, elas se sentem cansadas. E, dentre outras complicações, como, por exemplo, a síndrome da rede axilar, que também é uma complicação pós-cirúrgica, que pode aparecer tardiamente também, as radiodermites, as neuropatias periféricas. Então, todas essas complicações que aparecem no nosso paciente oncológico, a fisioterapia ela tem por objetivo preservar, manter, recuperar a integridade cinética funcional dos órgãos e dos sistemas, aí prevenindo alguns distúrbios causados pelo tratamento oncológico. E em busca do bem-estar e da qualidade desse paciente, porque por mais que ela esteja fazendo um tratamento, é um tratamento pesado, ela busca qualidade de vida. Uma das queixas, assim, das queixas não, mas um dos comentários que eu ouço algumas pacientes falarem eu não tenho vontade de fazer
o tratamento, eu não quero fazer quimioterapia, não quero fazer radioterapia, aí acaba entrando também o poder de convencimento de tentar explicar para essa paciente que, mesmo durante esse período, ela tem condições de ter qualidade de vida, ela tem condições de estar buscando esse bem-estar, de não ser tão sofrido. E a fisioterapia, de uma certa forma, tem como abordar isso e ajudar essa paciente. Então, eu já falei em outras vezes para o grupo, e tem algumas pessoas novas no grupo também, que a gente pode atuar em todas as fases do tratamento, desde o pré-operatório, no pós-operatório, na rádio, na químio, na hormonioterapia, porque as pacientes elas podem apresentar algumas disfunções e sequelas. E o fisioterapeuta ele acaba surgindo como uma peça fundamental para a preservação e para a reabilitação desse paciente. Então, por exemplo, no pós-operatório imediato não digo, mas no primeiro dia pós-operatório, é importante que o paciente ele faça uma primeira visita para orientar os pacientes quanto aos movimentos que eles já podem realizar. Se a gente puder pegar esse paciente no pré-operatório e passar toda uma orientação, o que seria o ideal, né? Mas às vezes a gente sabe que o ideal não é possível por ter que realizar rapidamente alguns procedimentos, e às vezes a cirurgia é um deles, mas se a gente conseguir abordar esse paciente antes, para que a gente possa dar algumas explicações, para que a gente possa dar algumas orientações para esse paciente, seria fantástico, seria o ideal, porque eu percebo que quando a gente consegue, são poucas as pacientes que a gente consegue fazer um pré-operatório, mas quando a gente consegue abordar essas pacientes e explicar para elas, parece não, mas eu tenho certeza que o pós-operatório fica mais fácil, porque ela já tem entendimento do que está acontecendo, o porquê que ela está usando o dreno, para que serve o dreno, quais os movimentos que ela pode executar, sem ter o medo de movimentar esse membro. Muitas vezes a paciente tem muito medo, às vezes tem a dor que limita também, e existe um paradigma de que os pacientes operados, recém-operados, eles têm que fazer repouso absoluto, e não é o caso, né? Hoje a gente já sabe que quanto antes a gente puder colocar essa paciente em movimento, mais rapidamente ela se recupera. Se essa paciente fica parada, ela leva uma diminuição da amplitude de movimento, trazendo algumas consequências, como, por exemplo, capsulite adesiva. Nos últimos tempos, eu tive uma atrás da outra, que acabou fazendo a capsulite adesiva de ombro, e aí a recuperação é muito mais difícil, mais dolorida. Na literatura, a gente vê que a capsulite adesiva, ela leva de 6 meses a 1 ano para recuperar totalmente. Aí vocês vão dizer, mas ela recupera mesmo sem fisioterapia. Recupera, mas a paciente sofre, perde ali qualidade de vida, entra em depressão. Então, se a gente puder ajudar essa paciente o quanto antes, melhor. E evitando também, por exemplo, essas complicações, melhor ainda. Ela pode também ter a perda de força muscular, aderência cicatricial, e todas essas orientações que a gente consegue realizar precocemente, elas diminuem consideravelmente o risco aumentado dessas complicações pós-operatórias. Falando um pouquinho da abordagem, ela tem que atender às necessidades específicas de cada paciente, então você tem que individualizar o tratamento. Mas dá para fazer trabalho em grupo? Dá para fazer trabalho em grupo. Mas quando você aborda o paciente individualmente, você se preocupa com esse paciente, você dá a devida atenção, a reabilitação ela é muito melhor para o paciente e, enfim, o paciente fica agradecida por você estar dando essa atenção a ela. Então, um atendimento individualizado, vendo qual é a necessidade que ela está tendo ali naquele momento,
para restaurar a parte anatômica e funcional, dar um suporte físico, e vamos colocar esse psicológico entre aspas, porque o que acontece muitas vezes durante a fisioterapia? Como a minha principal abordagem no pós-operatório é fazer a drenagem linfática manual de mamas, de membros superiores, de tronco, eu estou com a mão na paciente e isso dá uma certa liberdade para ela poder exteriorizar os medos, as dúvidas, ela faz milhões de perguntas, então a gente também tem que ter bastante cuidado nas nossas falas, para não falar bobagem, para não deixar ela mais ansiosa. Então ela fala bastante, então a gente acaba falando entre aspas. Eu não sou psicóloga, né? Eu sou fisioterapeuta, não tenho formação de psicóloga, mas ela acaba usando a gente um pouco também para fazer uma terapia. E também a questão da paliação desses sintomas. Quando a gente fala de tratamento paliativo, muitas vezes as pessoas entendem a paliatividade como terminalidade. E paliativismo não é somente terminalidade. A partir do momento que você tem uma doença que atenta sobre a vida do teu paciente, você já pode entrar e deve entrar com cuidados paliativos. Então, você saber paliar esses sintomas também é um recurso que a fisioterapia pode utilizar. Bom, os exercícios, eles são realizados antes mesmo da retirada dos pontos ou a saída da cola. Alguns serviços de fisioterapia, de oncologia, orientam que esses exercícios sejam realizados numa amplitude máxima de 90 graus de abdução e flexão de ombro. Porém, já saíram alguns estudos que sugerem que esses movimentos sejam realizados acima dessa amplitude e que eles não estão associados a um maior risco de deiscência de sutura. E não só deiscência, mas também seroma, necrose tecidual, e deve ser considerado nessa etapa o limiar de dor do paciente. E eu sempre fui contra trabalhar, tem muita gente que diz assim, se você for para fisioterapia e não sentir dor, não está fazendo efeito. Isso não é verdade. Eu não preciso que o meu paciente sinta dor para eu obter um resultado de melhora desse paciente. Então, eu sempre trabalhei com o limite de dor do paciente. Eu não preciso ultrapassar esse limite. Claro que numa síndrome da rede axilar, por exemplo, onde você tem que fazer um estiramento do braço e fazer uma manipulação desse cordão fibroso que se forma na axila, a dor realmente que a paciente sente ali é muito forte. Mas depois que a gente consegue romper esse cordãozinho fibroso, né, que é uma cristalização da linfa que dentro do vaso linfático, desculpe, o alívio da dor ele é imediato e a liberação do movimento também. Então, claro que nesse momento, nessa situação, a paciente vai sentir um pouco de dor, sim. Outra orientação que a gente passa para as pacientes de pronto são os exercícios de punho, de cotovelo, que são livres. E esses movimentos das articulações, eles auxiliam no retorno venoso, auxiliam na diminuição do edema que acontece após a cirurgia. Eu trouxe aqui para vocês um artigo que foi realizado com a limitação de movimento de 15 dias e 30 dias numa cirurgia conservadora de câncer de mama. Então, assim, o objetivo principal desse artigo era avaliar o efeito e limitar a ADM por 15 ou 30 dias. Em relação às complicações cirúrgicas, pós-cirúrgicas, que seriam as deiscências, seroma, necrose, dor,
perda da função, diminuição da força muscular do membro superior, é realizado nesses pacientes após uma oncoplastia conservadora. Bom, foram randomizadas 60 mulheres com câncer de mama submetidas a cirurgia oncoplástica. No pós-operatório imediato, todas as pacientes iniciaram com exercícios de ombro limitados a 90 graus de flexão e abdução de ombro. Deixa eu passar aqui. 2 semanas depois, 30 mulheres ficaram num grupo de amplitude de movimento livre. Entenda-se que foi autorizado elas realizarem a amplitude de movimento ilimitada, então elas podiam passar dos 90 graus de flexão de ombro, isso após os 15 dias de operada, e um grupo de 30 mulheres ficou na amplitude de movimento limitada até completar 30 dias. Após o período de 30 dias, foi liberado esse período para ADM livre, para fazer os exercícios com amplitude de movimento total e livre. A conclusão, né, o resultado, é que não houve diferença na incidência das complicações em relação às cicatrizes e entre os 2 grupos, bem como não houve diferença dos grupos na amplitude de movimento, dor e função. Então, a conclusão é de que o protocolo de exercício de amplitude de movimento livre, 15 dias após a cirurgia, estava seguro em relação a essas complicações. Então, até algum tempo atrás, a gente dizia para as pacientes, não, até completar 30 dias, não vamos fazer amplitude total de movimento, você não pode abrir ponto, e não sei o que e tal, e as pacientes levavam isso à risca. Então, através desse estudo, ficou claro que a partir do 15º dia é seguro essas pacientes trabalharem com amplitude total de movimento. Bom, o que é a responsabilidade do fisioterapeuta quando ele faz uma abordagem para o seu paciente, para o tratamento de um paciente oncológico? É diagnosticar as disfunções produzidas pela doença ou pelo tratamento, familiarizar-se com os conceitos e valorizar a questão da reabilitação, escolher e adequar as técnicas de tratamento e encaminhar adequadamente o paciente para outros profissionais quando for necessário. Eu sempre digo que eu tenho uma certa dificuldade em encaminhar, muitas vezes a gente vê que a paciente precisa de um acompanhamento psicológico e elas são bastante resistentes, e eu também tenho essa dificuldade de colocar na cabeça delas, às vezes, a necessidade de ter um acompanhamento psicológico, que às vezes é extremamente importante e elas precisam de muita ajuda. A gente vê isso no dia a dia, a necessidade que elas têm de falar. Eu não sei se é por uma questão de custo, por falta de vontade, eu não sei qual é o problema com relação à busca de um acompanhamento psicológico, mas faz parte também do nosso trabalho a gente detectar essa necessidade e encaminhar a paciente de forma adequada. Bom, quem que deve fazer fisioterapia? Quando a gente está falando de pós-operatório ou tratamento oncológico de mamas. Todas as pacientes que tiverem sintomas relacionados às doenças e os tipos e seus tipos de tratamento. Químio, rádio, hormonioterapia, e não só as pacientes com sintomas, mas também trabalhar precocemente e preventivamente para que não surjam esses sintomas e para que não surjam complicações. Então, se a paciente tiver dor persistente, seja ela aguda ou crônica, também é uma paciente que pode vir para a fisioterapia e nós temos recurso para tratar essa paciente. Fibroses, retrações, aderências, encurtamentos musculares, diminuição de amplitude de movimento, neuropatias, presença de linfedema, principalmente quando há o esvaziamento ganglionar, apesar de que, eu vou mostrar mais para frente para vocês, eu estou agora com uma paciente que não é da equipe, com linfedema e fez apenas a retirada
do linfonodo sentinela, apenas um linfonodo, mas fez radioterapia e desencadeou o linfedema nessa paciente. Pacientes que também têm alterações respiratórias, às vezes no avanço da doença acaba tendo uma falta de controle motor, uma incoordenação, por uma metástase cerebral, enfim, fraqueza muscular, incontinência urinária, disfunções sexuais, entre outras complicações que podem aparecer. A incontinência urinária, as disfunções sexuais, as dispaneurias, vaginismo, secura vaginal, a fisioterapia uroginecológica, ela tem como abordar também essas questões da mulher que muitas vezes é deixado para segundo plano, porque o primeiro plano é o tratamento oncológico imediato, é você fazer a cirurgia, fazer a quimio, fazer a rádio, a hormonioterapia, e daí o restante vem depois. Mas, só que não, a paciente, muitas vezes, ela está em tratamento, mas a vida dela continua, né? O relacionamento dela com o companheiro, com o marido, com o namorado, continua. Então, elas precisam desse acompanhamento também. As técnicas de tratamento que nós utilizamos. A físio tem muitas técnicas de tratamento que a gente pode utilizar. Dentro da oncologia, a gente sempre pisou em ovos, porque os estudos eram poucos, não existia muita segurança com relação a determinados equipamentos que a fisioterapia poderia usar, mas não usava porque o paciente é oncológico. Então, o que faz parte do tratamento oncológico, no caso das pacientes com câncer de mama? As técnicas de drenagem linfática manual, drenagem linfática mecânica, também pode fazer parte e deve do tratamento, técnicas de enfaixamento, vestimentas compressivas, essas no caso das pacientes que têm o linfedema, que a gente sabe que o linfedema é uma doença crônica, e ela deve ser tratada e mantida, né? Porque é bem difícil de tratar um linfedema. PEDs, que são feitos de espuma e tecido de algodão, para fazer uma compressão em cima de um seroma, por exemplo. Eu vou mostrar um pouquinho para frente o que seriam esses PEDs, ou para diminuir o inchaço, o edema de uma determinada região que esteja mais inchada. Exercícios físicos, que seria a parte de cinesioterapia, onde ali entra os alongamentos, fortalecimento muscular. A eletrofototerapia, eu não coloquei aqui a termoterapia, porque a termoterapia eu tenho ainda um certo pezinho atrás, então eu não coloco, a não ser que aplique-se a termoterapia a uma distância longe da área onde está sendo tratada. Aí, tudo bem, não teria problema. Mas no local do tratamento, da onde está sendo tratada essa paciente, eu não faço a parte de termoterapia. Terapia manual, exercícios respiratórios, relaxamento, técnicas de analgesia, entre outras técnicas de tratamento que nós temos. Aqui é um exemplo, não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui é um exemplo de vestimenta que a gente utiliza para redução do volume do linfedema e para manutenção também desse volume, para evitar que o braço inche demais. Então, a primeira imagem é uma vestimenta, essa aqui é uma vestimenta importada, essa chama-se Red Wrap. Ela tem, a gente consegue regular a compressão dessa vestimenta através de velcros, e essa aqui é um outro exemplo, desenvolvida pelo fisioterapeuta Godoy, que ela é também uma vestimenta rígida, ela não tem elasticidade, tanto uma quanto a outra, ela não tem elasticidade e é utilizado através de cadarços, dá para você fazer a regulagem da compressão que você quer fazer nesse braço. Aqui eu exemplifiquei um pouquinho aqui a técnica de enfaixamento, que dentro do linfedema, a terapia complexa descongestiva é o padrão ouro para o tratamento do linfedema. Então, aqui nós temos
não sei se vocês enxergam aqui onde eu estou apontando com a setinha, tem o linfotaping, que são aquelas fitas que os atletas utilizam para recrutamento muscular, para dor, para lesões. A gente usa também o linfotaping, que é esse aqui que está aqui embaixo, para auxiliar, através de um leve estiramento da pele, muito suave, a gente consegue elevar um pouquinho essa pele para que haja uma melhor absorção da linfa. E embaixo tem uma... Como é que é o nome disso aqui? Enfim, é um negócio de algodão só para proteger a pele. Eu esqueci o nome. Isso aqui seria uma espuma para fazer compressão. Os dedos, eles devem ser enfaixados individualmente. A palma da mão fica sem enfaixamento. Por cima de tudo isso, então, por cima dessa espuma, por cima do dedo, tem a faixa inelástica, que a gente coloca também no paciente. Esse é o enfaixamento multicamadas que a gente faz. E a faixa elástica também em algumas situações, que é colocado por cima de tudo isso. Então, o braço fica bastante volumoso. E aqui, no tratamento do linfedema, muitas vezes é difícil a adesão do paciente, porque não é confortável, mas em termos de tratamento para o linfedema, é o que nós temos de mais eficaz. Aqui são os pads que eu falei para vocês, que eles são usados, por exemplo, esse primeiro aqui dá para usar só embaixo do sutiã, em cima da mama. Esse aqui coloca em cima da mama e na lateral da mama, pegando a parte lateral da mama, onde a paciente normalmente sente um pouco mais de dor, de desconforto, incha um pouco mais. E esse aqui é um outro pad que é usado nos pacientes que fazem cirurgias ginecológicas, coloca na região do abdômen, para evitar que inche demais a região a suprapúbica e a região do abdômen. Esse aqui é um equipamento de compressão mecânica. Eu tenho esse equipamento, exatamente esse. Ele tem eu tenho as perneiras e a abraçadeira, que é igual a essa, onde a abraçadeira tem 10 câmeras. Então, mecanicamente, a gente consegue fazer a insuflação, a drenagem linfática mecânica, de forma sequenciada, que é o ideal, de baixo para cima, no caso da drenagem mecânica. Mas anteriormente à drenagem mecânica é feita a drenagem manual, começando da região proximal, para fazer toda a liberação do sistema linfático. Bom, por que eu trouxe esse assunto fotobiomodulação? Porque realmente há alguns anos atrás a gente não falava-se muito do laser na oncologia. E hoje a gente já tem artigos, já tem estudos que mostram a aplicabilidade do laser de baixa intensidade, que é o laser de baixa potência, que faz a fotobiomodulação. E o que é isso? Qual é a aplicabilidade? Consiste na aplicação da luz com o objetivo de promover reparo tecidual, estimular a formação de vasos sanguíneos, de linfáticos colaterais, diminui o processo inflamatório, diminui edema, ajuda a produzir analgesia. Eu tenho tido assim uma boa resposta com o laser em alguns casos, em algumas pacientes, que eu vou mostrar para vocês também adiante, no final da apresentação. Bom, em função da baixa potência, não há evidência de ocorrência de aumento da temperatura com o uso do laser. Então, não ocorre nenhuma alteração significativa da estrutura do tecido. Então, a terapia por luz laser, ela se refere ao uso da luz vermelha ou invisível, que é o infravermelho. E a energia gerada, ela é absorvida, ela é absorvida e não será transformada em calor. Os efeitos são químicos, físicos e biológicos.
Nessa categoria do laser de baixa potência, nós temos o laser de hélio neon, que o comprimento de onda dele é mais ou menos de 632 nanômetros, esse a gente enxerga a luz vermelha do laser. Tem o laser de arseneto de galho alumínio, ou o laser de diodo. O comprimento da onda ele está fora do espectro da luz visível, então a gente não enxerga a luz infravermelha, e aproximadamente 780 a 830 nanômetros. E a gente pode usar também as duas formas combinadas. Então, quando a gente quer reparo tecidual, a gente usa a luz vermelha. Quando a gente quer, por exemplo, analgesia, a gente usa o infravermelho. A luz vermelha, ela atinge até 1 centímetro de profundidade da onde você está aplicando. A luz de laser, ela é unidirecional. E a diodo, que é o arseneto de galho, que é a luz invisível, que é o infravermelho, ele atinge até 2,5 centímetros de profundidade. Aí você vai dizer, mas e quem tem maior camada de gordura? Você vai atingir o seu objetivo? Sim, você pode aumentar o tempo de aplicação ou a quantidade de joules, dependendo da região onde você quer atingir. Bom, aonde que é aplicada a fotobiomodulação, o laser de baixa potência? No linfedema, nas radiodermites, nas neuropatias periféricas induzidas pela quimioterapia, nas tromboflebites pós-quimioterapia, mucosite, trismo, no caso dos cânceres de cabeça e pescoço, isso é muito usado, tanto mucosite quanto trismo, osteoradionecrose também, pelos dentistas. Os dentistas usam bastante o laser quando o paciente apresenta essas complicações, esses sintomas. Feridas pós-operatórias, não só na cicatriz cirúrgica, mas também pontos que abriram, ou mesmo escaras, que são as úlceras por pressão, né, as deiscências de sutura, paralisia facial, síndrome mão-pé, também pode ser utilizado o laser, fasciite plantar, dor aguda, dor crônica, nas onicomicoses. Nas onicomicoses pode ser usado o PDT, que é o azul de metileno, e que ele serve como potencializador do laser, e ali você consegue tratar uma onicomicose. Na prevenção das deiscências e queloide, nas mastites, fissuras mamárias, acnes, e também está bastante sendo utilizado com os atletas também. E a maior pergunta existe segurança? É seguro para o paciente oncológico a aplicação do laser? Sim, a fototerapia aplicada nas complicações pós-mastectomia mostrou-se ser uma terapia segura em pacientes oncológicos, sugerindo melhorar sobre os aspectos da funcionalidade do indivíduo e na sua qualidade de vida. Então, tem segurança sim nessa aplicabilidade. Quais são os benefícios? Ele é uma luz, por ser uma luz de baixa potência, ele é utilizado como um tratamento alternativo ou complementar nesses pacientes pós-operatório de cirurgias oncológicas, no próprio linfedema, como eu já falei, porque ocorre uma redução no volume do membro edemaciado, e inclui também, na questão do linfedema, uma formação de vasos linfáticos colaterais, para que a gente possa ter para onde, mais regiões onde a gente possa fazer, vamos colocar entre aspas, algumas anastomoses, né? Estimulando a motilidade dessa linfa, sem alterar a arquitetura do tecido. Aumenta também o fluxo linfático, reduz a fibrose intersticial, que é acompanhado por uma estase linfática. Então, com a aplicação do laser, a gente percebe que aquele edema duro, ele começa a amolecer um pouco mais. Claro que não é só isso que é feito,
mas agrega bastante ao tratamento, né? Como eu já disse, a terapia complexa descongestiva, que é drenagem linfática manual, drenagem linfática mecânica, enfaixamento multicamadas e a cinesioterapia, que são os exercícios 1000 funcionais, o laser pode ser uma forma de a gente melhorar também essa questão da fibrose do interstício. Melhora do processo de reparação e regeneração tecidual. Eu estive em São Paulo recentemente fazendo uma reciclagem sobre fotobiomodulação e lá os fisioterapeutas utilizam em todas as pacientes que fazem cirurgia de mama na cicatriz, com o intuito de fazer um reparo tecidual mais rápido. Nas mucosites, diminui a severidade e duração da dor, seja ela qual dor neuropática, dor articular, dor muscular, no fechamento de feridas, né? E tem alguns estudos também que eles apontam um efeito na redução da incidência e na ocorrência de sequelas cutâneas provocadas pela radioterapia, assim como na dor e da necessidade de tratamentos cutâneos com o uso da luz do laser. Outros benefícios, diminuição da dor e alteração de sensibilidade, principalmente nas neuropatias periféricas induzidas pela quimioterapia, como eu já citei. Alguns estudos também já estão sendo realizados no controle de náuseas e vômitos nesses pacientes que estão fazendo a quimioterapia. Seria o ILIB, né? Então tem alguns estudos em andamento que está sendo feito. O ILIB é a técnica de aplicação do laser de baixa potência diretamente na artéria radial. Então existe um protocolo de 15, 30, 90 minutos, enfim, e um número de vezes por semana. E ainda tem estudos que estão sendo feitos para ver realmente a eficácia dessa técnica no caso do controle de náuseas e vômitos nos pacientes que estão fazendo químio. É um recurso, como eu já disse, seguro para o paciente oncológico, é um grande aliado para o fisioterapeuta, porque a gente pode trabalhar com as doenças musculoesqueléticas não originadas pelo tratamento da doença, mas que muitas vezes já são pré-existentes nesse paciente, às vezes uma artrose, uma capsulite adesiva, que é o ombro congelado, a própria síndrome da rede axilar também tem uma aplicabilidade onde a gente pode fazer o laser e auxilia bastante na recuperação. E como contraindicações, eu só encontrei essas contraindicações. Portador de marca-passo, um histórico de câncer de pele, evitar o local onde a pessoa teve o câncer de pele, glaucoma, gravidez e fotossensibilidade. Aqui eu trouxe mais um artigo que fala sobre a segurança e a eficácia da terapia de fotobiomodulação em oncologia. Foi uma revisão sistemática da literatura atual e que aborda né, a segurança e a eficácia da fotobiomodulação nos pacientes com câncer. Então, foram incluídos nesse estudo vários estudos. Foram 67 estudos, 43 in vitro, 15 in vivo e 9 clínicos. Nos estudos in vitro, deixa eu passar aqui. Nos estudos in vitro, foi uma gama grande de linhas de células cancerígenas que demonstraram resultados conflitantes. Talvez isso pela diferença de parâmetros utilizados, a frequência de aplicações, mas nos estudos in vivo e clínicos, a fotobiomodulação ela é segura em relação ao crescimento do tumor, e existe uma vantagem também na prevenção e no tratamento do câncer em relação às complicações do câncer. E como... Peraí um pouquinho, volta. E como... Só deixa eu pegar a minha colinha aqui. Os estudos humanos
atuais, eles, apoiados pela maioria dos estudos feitos em animais, eles mostraram uma segurança com a fotobiomodulação, usando parâmetros clínicos atualmente recomendados, e incluindo os tumores de cabeça e pescoço, onde é feita o laser praticamente muito próximo da região tumoral. Uma literatura significativa, crescente, ela indica que a fotobiomodulação ela é segura, ela é eficaz, porém, pesquisas contínuas são indicadas para melhorar a nossa compreensão e fornecer mais elucidação com relação a essas questões que restam aí dessa fotobiomodulação em relação à oncologia. Um outro artigo também de prevenção da radiodermite aguda, prevenção da radiodermite aguda, que teve como objetivo avaliar a eficácia dessa fotobiomodulação na prevenção da radiodermite. Foi usado um grupo, foram randomizados, né, um grupo placebo e controle de pacientes com câncer de mama, que foram submetidas à lumpectomia. Foi feita radioterapia de forma idêntica para todas as pacientes. Quando elas foram divididas, 60 pacientes receberam o laser e 60 pacientes receberam o placebo, e durante a frequência era de 2 vezes por semana, após a radioterapia. Foi utilizado o infravermelho e 4 joules por centímetro quadrado. E essas reações foram pontuadas com base de critérios de RTOG, que é Radiation Therapy Oncology Group, e escala de avaliação de reação cutânea induzida por irradiação, que é o RISS. E todas as medidas foram coletadas no primeiro dia, com uma dose de radioterapia de 40 Gray, e no final que a dose foi de 66 Gray. Aí o resultado dessa pesquisa, desse estudo, foi que no início houve uma significância entre os grupos, no final a gravidade da pele, as reações diferenciaram assim, significativamente entre os dois grupos, de 30% versus 6,7% para placebo e laser, respectivamente. E a pontuação do RISRAS confirmou o resultado da aplicação da fotobiomodulação. Houve também uma pontuação subjetiva, que demonstrou que a qualidade de vida das pacientes foi significativamente melhor com a aplicação do laser do que com o grupo que recebeu o placebo. E como conclusão, os resultados mostraram que a fotobiomodulação é uma ferramenta eficaz para prevenir o desenvolvimento de grau 2 ou mais na radiodermite, ou superior ao grau 2, nos pacientes com câncer de mama, e que relataram os efeitos que a radiodermite faz nessas pacientes. Aqui explicando o que eu acabei de falar para vocês, o resultado final, que é a conclusão, como eu falei, os resultados mostraram que a fotobiomodulação é uma ferramenta eficaz. E aqui agora falando um pouquinho sobre alguns casos, essa paciente, ela é uma paciente do serviço da Oncoclínica, é uma paciente da doutora Ana Cleia e do doutor Cleverton. Ela tem 84 anos, em 2011 ela fez o tratamento para câncer de mama. Eu não tenho todos os detalhes dessa paciente bem específicos, porque ela chegou para mim para tratar do linfedema e não do câncer de mama especificamente. Então, ela tem uma metástase óssea, tem uma metástase hepática e pulmonar. Em 2018, se não me engano, se eu estiver errada, me corrijam, por favor, ela fez uma fratura patológica de úmero. Então, vocês podem ver aqui, nessa primeira imagem, tem uma cicatriz de uma cirurgia que ela fez,
foi feita uma fixação com placa e parafuso, não aqui em Curitiba, foi feito no interior do Paraná, e aí, opa, perdão, deixa eu voltar aqui. E aí, em 2019, ela refez essa cirurgia, ela colocou novamente placa e parafusos no úmero, parece que mais leve a placa, e fez enxerto ósseo também. Eu sinto que essa paciente não está muito bem fixa essa placa, tem que ter assim, muito cuidado, muita delicadeza em tratar, então já é difícil tratar um linfedema. Um linfedema numa paciente metastática, um osso fraturado que não consolida, né? Está ali fixado com placa e parafuso, então tá por um fiozinho assim, é bem difícil de tratar. O que eu fiz com essa paciente? Ela me veio de um outro serviço, na qual a fisioterapeuta estava fazendo compressão pneumática, a compressão mecânica, né? A bota de compressão mecânica, e ela sentia muita dor no fazer essa compressão. Então, o tratamento foi suspenso e agora ela retorna e aí a gente conseguiu, eu fiz a drenagem linfática manual, eu fiz na região de cotovelo e antebraço, eu apliquei o laser de baixa potência para alívio da dor, para ajudar nessa fibrose do interstício, que era muito grande, estava muito dura essa região, e em 2 aplicações, a segunda imagem mostra como ficou esse braço. Aí vocês vão dizer assim, mas então ela não volta mais a inchar como está aqui? A primeira, não. Isso aqui tem que ser uma manutenção constante. Então, eu conscientizei essa paciente que ela precisa me ajudar. Eu orientei as cuidadoras a me ajudar com o enfaixamento em casa, porque senão ela teria que vir todos os dias para a fisioterapia, se torna inviável para ela, para a família, né? De ter que trazê-la todos os dias e fazer o tratamento. Mas se as cuidadoras conseguirem, e estão conseguindo, me auxiliar em casa, nos cuidados com essa paciente, pelo menos fazendo o enfaixamento, já me ajuda muito. Então, eu estou numa fase com ela agora, de tentar fazer uma manutenção uma vez por semana. Então, esse é um caso, assim, bem bacana, é um caso difícil, não é um caso muito fácil, a paciente tem idade, tem metástase, mas a gente está conseguindo controlar esse linfedema que estava incomodando ela. De repente, a doutora Anacleia depois pode falar um pouquinho mais sobre o caso dessa paciente. Essa é uma outra paciente que é de outro serviço. Ela é uma paciente que provavelmente ela vai fazer aquela microcirurgia que a doutora Anne Grotti, foi a doutora Anne Grotti que encaminhou, para tentar reduzir o edema, o linfedema, o máximo que a gente pudesse, para ela poder fazer exames mais adequados e ver a possibilidade de fazer uma microcirurgia e fazer as anassomoses que ela faz. Eu não conheço outro médico aqui em Curitiba que faça, eu só conheço a doutora Anne, que o grupo também conhece o trabalho dela. Então, foi uma paciente que chegou com linfedema também duro, inflamado. Então, essa primeira imagem aqui, o braço dela estava totalmente vermelho, aqui só a região anterior do braço, mas a parte de trás também estava bem inchado esse braço, ela estava com dor. Eu realizei a fotobiomodulação, fiz a drenagem linfática manual, fiz a pressoterapia, que é a drenagem linfática mecânica, nesse caso aqui eu fiz a terapia complexa descongestiva, que é o enfaixamento multicamadas, e a gente fez exercício também. E numa única aplicação, ela me mandou foto na sequência, no dia seguinte ela tirou a faixa e me mandou essa foto mostrando como é que estava o braço dela. Então eu fiquei bem, essa é o caso daquela paciente que fez somente a retirada do linfonodo sentinela e radioterapia, e que desenvolveu o linfedema.
Então, agora, essa semana, ela vai passar por uma consulta, novamente com a doutora Anne, para ver a possibilidade de fazer a cirurgia, a microcirurgia, né? Esse aqui, vocês vão ter que fazer um esforço, é uma paciente também da equipe, vocês vão ter que fazer um esforço grande para enxergar o que eu estou enxergando aqui. O que aconteceu com essa paciente? Essa paciente está em tratamento quimioterápico, ela vai fazer 4 sessões de quimioterapia a cada 21 dias, se não me engano. Essa aqui foi essa primeira foto aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas ela fez uma flebite por causa da químio. Quando ela chegou para fazer a fisioterapia, que eu estava fazendo drenagem linfática nela, ela chegou com queixa, aí eu propus para ela a aplicação do laser e na mesma sessão, na mesma hora, a imagem ao lado, tá difícil de ver, mas faço um pouquinho de esforço, ela diminuiu consideravelmente não só o hematoma, mas também esse trajeto mais avermelhado aqui da primeira foto, aqui ele meio que deu uma espalhada, o edema diminuiu porque estava bem inchado, ela disse que a dor também diminuiu, então isso foi ela foi clínico assim, ela referiu diminuição da dor, o trajeto do vaso que já estava endurecido também diminuiu com a aplicação do laser. Então, essa aqui é uma paciente que ela é super mega fã do laser e a gente aplicou e o resultado foi positivo. Infelizmente, na primeira sessão de quimioterapia que ela fez, no dorso da mão, ela fez também uma flebite. Na segunda aplicação, ela fez uma flebite no antebraço. Então, foi uma judiação, assim, essa paciente, e ela tem mais 2 sessões de quimio para finalizar, para fazer. Essa aqui é uma herpes zoster da mesma paciente. Então, após a primeira quimioterapia, ela desenvolveu herpes zoster bilateral. Eu nunca tinha visto herpes zoster bilateral, a gente sempre vê, é comum mais o unilateral, né? Mas eu acabei também fazendo 2 aplicações de laser do vermelho, 1 joule apenas. Essa primeira imagem aqui, a região estava bastante avermelhada, com algumas bolinhas, algumas pústulas aqui, e com 2 aplicações ela já ficou desta cor, nessa segunda imagem. A paciente também referiu melhora, diminuiu o prurido, ela estava com coceira, diminuiu a vermelhidão, estava inchado também, ela sentia dor por causa do trajeto do nervo, então deu uma melhorada boa, significativa. Por isso que eu digo que ela é fã do laser, porque ela está se beneficiando com o laser, né, pelo menos nessas 2 situações. Bom, concluindo, a fisioterapia oncológica precoce, ela vem desempenhando um importante papel na prevenção e na minimização dos efeitos adversos do tratamento do câncer de mama, que acomete um grande número de mulheres. A fisioterapia reduz os riscos de complicações e pode restaurar a integridade cinético-funcional dos órgãos e sistemas. Nós precisamos lembrar que o paciente com câncer é um ser único, complexo, necessita de uma assistência individualizada, com respeito e com humanização. E acima de qualquer técnica que a gente possa, como fisioterapeuta, utilizar, o bom fisioterapeuta oncológico é aquele que alcança os seus objetivos dentro de uma relação amistosa com o seu paciente. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui algumas fontes. E, para finalizar, eu acho que essa imagem é bem o que eu gosto de fazer, faço com o maior prazer. Hoje, desde que a equipe da Oncoclínica começou com as reuniões, a equipe da mastologia começou com as reuniões, e que eu comecei a participar, que, se não me falha a memória, já faz aí uns 10 anos, 11, está indo para o 12º ano, talvez, não me lembro bem, mas orientar, cuidar, ajudar, compartilhar, ouvir, facilitar,
é tudo que eu gosto de fazer. E a oncologia realmente, eu não escolhi a oncologia para trabalhar, foi a oncologia que me escolheu. Obrigada a todos. Obrigada, Vanessa. Obrigada pela tua apresentação. É sempre bom, né, a gente relembrar dessas várias aplicabilidades da fisioterapia, e acho que o mais importante que você passou hoje para nós aqui é essa intervenção precoce, né? A gente percebe os resultados, o quanto isso melhora a qualidade de vida do pós-operatório dessas pacientes. Eu queria chamar a Simone Arruda, que está presente na nossa reunião, que é fisioterapeuta também, e queria que ela trouxesse um pouquinho da experiência dela também na fisioterapia precoce das pacientes operadas por câncer de mama. Boa noite, Simone. Oi, boa noite a todos. Eu não sei se está vendo, porque eu acho que ainda está compartilhado da Vanessa aqui, né? Dá para parar de compartilhar, Vanessa, por favor, a tela? Ah, só me diga como é que eu faço isso. Stop. Ali, tem stop, você vai mexer na tua tela, vai aparecer em cima da tua tela, Stop Share Screen. Aqui. No meu não está aparecendo. Apareceu aqui, pause. É isso? Não parou ainda. Acho que a gente está te vendo, Simone, pode falar. Não tem problema, pode deixar. Parabéns, Vanessa, eu acho que teu trabalho é muito bonito. A gente tem uma função que realmente é muito importante na vida dessas mulheres. E eu queria frisar um pouquinho o que a Vanessa falou, também reforçar, né, a importância dessa intervenção precoce. Eu gosto muito de trabalhar antecipadamente, acho que principalmente quando dá o pré-operatório, eu acho que é fundamental, e isso é difícil chegar para a gente, um paciente pré-operatório, sabe? E a gente tem um papel importante, a gente tem como preparar um paciente para uma cirurgia, para o que vem depois, como que ele vai atuar, como é que a gente vai trabalhar com ele, o que, que vai acontecer, a gente tem como passar essas informações, preparar a pele do paciente para uma melhor cicatrização, preparar a imunidade, o laser ajuda a melhorar a imunidade, esse LIB, eu trabalho com ele há mais de 5 anos, a gente tem um grupo de São Paulo, e ele melhora muito a imunidade. Eu sou muito fã do laser, eu trabalho direto com ele, então essa parte de cicatrização, principalmente em pacientes fumantes, que não cicatrizam direito, e o pós-operatório, durante, por exemplo, uma quimioterapia, ele diminui, já foi comprovado que diminui os efeitos colaterais, né? Ele ameniza os efeitos colaterais, não vai diminuir completamente, mas ele ameniza. Então, tem como, e além de amenizar, ele potencializa a químio também, porque o ILIB, ele trabalha nas hemácias e na viscosidade do sangue. Então, ele tem uma reperfusão sanguínea e ele também trabalha como um anti-inflamatório, porque ele alinha as hemácias e favorecendo toda uma oxigenação, né, para ajudar numa antioxidação. Então, tudo favorece, né, a utilização dele. Então, eu utilizo muito isso, e eu acho assim que a gente, podendo auxiliar no nosso trabalho também, ajuda muito na autoestima da paciente, porque a gente trabalhando no linfedema, a gente trabalhando, devolvendo a elas o movimento, as condições da vida diária dela, isso ajuda em tudo, né? Então, eu acho que a fisioterapia tem que ser realmente colocada como uma das prioridades aí no paciente com câncer. Eu acho que vale a pena você, né, vocês como médico, que são a maioria aqui desse grupo, rever uma indicação precoce. Eu sempre falo que o tratamento precoce, ele vai desde um diagnóstico, né? A partir do momento que a paciente tem um diagnóstico, ela já se inicia, né? Já começa um período pré-operatório, e aí a gente tem como
trabalhar de uma maneira bem eficiente que vai ajudar muito o trabalho de vocês. Então, o nosso trabalho, eu acho que vem como complementar aí, né? Eu acho que a gente tem muito para complementar aí o trabalho de vocês e auxiliar nesse, evitar complicações, né? Minimizar as complicações pós-operatórias. E a parte da autoestima, a gente consegue trabalhar muito desenvolvendo tudo isso, né? Tá ótimo. Obrigada, Simone. Imagina. Alguém tem alguma pergunta para a Vanessa, alguma dúvida? Tá ótimo, eu acho. Vanessa, você quer fazer mais algum comentário? Não, eu queria comentar o seguinte, a gente já está trabalhando com a equipe da Oncoclínica há uns 10 anos aproximadamente, né? E vocês encaminham os pacientes para nós, muitas vezes precocemente, sim. Esses pacientes, eles vêm para Mil Afagos justamente para a gente fazer esse pós-operatório imediato. É claro que a gente consegue abordar o tratamento do paciente com câncer de mama antes mesmo da cirurgia, como a Simone falou. Nós temos na Mil Afagos a Viviane, que trabalha com fisioterapia uroginecológica e com a parte da sexualidade também. Tem a Alexandra, que também trabalha, faz o pré e o pós-operatório, como eu faço dentro da Mil Afagos. Então, hoje nós somos uma equipe que a gente pode ser muito mais explorada no sentido de não somente o oncoplástico encaminhar os pacientes para nós, mas todos vocês, a qualquer momento do tratamento do paciente de vocês, vocês podem encaminhar para nós, os pacientes, que a gente tem como ajudar e auxiliar no tratamento desse paciente. Então, acho que é isso que, quando eu falo em precocidade, é que a gente possa fazer alguma coisa antes que complicações ocorram, porque você tratar a complicação é muito mais difícil e é muito mais dolorido para o paciente. É isso que eu gostaria de deixar, um recadinho. Obrigada, Vanessa. Imagina. Então, eu quero agradecer novamente a presença de todos na nossa reunião. E semana que vem temos um novo encontro aqui, e o tema da semana que vem, na verdade, é tumor board. Vamos ter discussões de casos clínicos. Obrigada, Vanessa, mais uma vez. Obrigada, Beatriz. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi? Meu Deus do céu, mas você me sacramentou aqui agora. Como assim? Como assim, Beatriz? Sim, mas me... Credo, Beatriz. Como assim? Como assim?
Não, eu nem vi, eu vi agora o que você escreveu. Até me assustei, porque, poxa, não é... Eu coloquei... Não, eu não vi, Tá, mas eu não vi, eu só vi agora, por isso que eu estou te ligando. Eu só vi agora. Não, querida, eu só vi agora porque você me sacramentou agora nessas suas colocações aí. Não... Sim, mas enquanto eu estava falando, eu não ia prestar atenção no meu celular, né, Beatriz? Não foi porque você escreveu. Portanto, que eu só vi agora, estou te ligando para a gente poder conversar. E, poxa vida, eu participo dessas reuniões já há anos, e eu não vejo, eles conhecem o trabalho da Miofatos. Eu não preciso ficar falando o tempo todo. Falei da nossa equipe, sim, você deve ter visto. No início do slide, estava escrito lá embaixo, Miofatos realmente não coloquei a logomarca, porque não consegui colocar, para te falar bem a verdade. Eu tentei colocar e não consegui colocar. Não te mostrei a aula porque não quis te mostrar. É porque eu não tive tempo de mostrar. Eu fui fazendo na medida que foi passando o tempo, e fui acrescentando, tive que ler artigos em inglês, que para mim é uma dificuldade, para mim, mas eu não tive tempo, Beatriz. Eu não tive tempo, Beatriz, de sentar para pedir ajuda para alguém. Eu fui fazendo à medida que eu tinha aí arranjando um tempinho ou outro. Então, eu estou realmente chateada com o seu posicionamento em relação à minha pessoa. Poxa vida! Tudo bem, eu também estou falando o que eu estou sentindo. Estava super nervosa para falar sobre esse... tudo bem, Beatriz, que eu fui bem, mas estava nervosa. Tive que ler artigos em inglês, que para mim é uma dificuldade. Eu coloquei artigos porque para eu estudo tem que ser baseado em evidência científica. Então, não é um troço fácil para mim. Você vai mexer no computador, aí o computador não funciona porque a internet cai, sabe? Poxa vida! Pois mas você só está vendo o lado negativo, a coisa que eu não fiz propaganda da minha Fagos. Porra, não é uma aula de propaganda, Bia. Bia. Eu nem sabia que a Simone ia entrar, nem estava sabendo que a Simone ia entrar. Eu achei uma puta sacanagem ela entrar, sabe? Não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver essa guria entrar. Não, repetiu o que eu já tinha falado. Repetiu o que eu tinha falado. Quer dizer, só para mostrar a careta dela ali? Porra! Eu não sabia que ela ia entrar, eu não sabia que a Karina ia chamar ela. Tanto que eu não estava vendo ninguém na minha tela. Eu só estava vendo os meus slides. Eu não estava vendo ninguém. Não, eu não vi. Agora não vi ninguém, só agora no final. A cara dela, sim, agora no final eu vi. Mas não estava vendo ninguém. Eu só me preocupei em dar a aula. Mas, Beatriz, Tudo bem, Beatriz. Só que agora você está dizendo que eu não falei da equipe, que eu não falei que nós somos da Mioafagos.